Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui para apresentar o que foi o resultado dos 8 primeiros meses do ano de 2023. Ou seja, o segundo quadrimestre desse exercício 2023. E também para falar um pouco sobre a discussão da elaboração da LOA de 2024. Nós iniciamos em abril mandando a LDO, onde tem os princípios daquilo que o município está propondo a realizar em 2024, e agora já estamos no finalmente da elaboração de todos os anexos da LOA de 2024, e até o final do mês a gente está apresentando na Câmara Municipal. Essa discussão da nossa LOA, ela tem como princípio algumas participações que foram feitas no interior com as comunidades, e mais o plano estratégico, chamado GPE, do Tribunal de Contas, que a gente está desenvolvendo em conjunto com aquele órgão, e onde a gente está trazendo, então, todas as ansiedades, ou aquilo que é possível, que a Receita comporta daquilo que está sendo discutido pela população, e, lógico, em conjunto com o Executivo e o Legislativo. Posto isso, então, nós vamos estar iniciando a apresentação dos números, obtidos, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000. Inicialmente, vamos falar do quadro das receitas e depois dos quadros das despesas. A receita, ela teve um comportamento muito bom nos 6 primeiros meses e começou uma queda nos meses de julho e agosto, principalmente vinculado às receitas federais e estaduais. E aí a gente vai estar mostrando isso. A nossa receita tributária são trabalhos de já alguns exercícios, ela vem evoluindo. E esse ano, então, no primeiro 8 meses, nós tínhamos uma expectativa de arrecadarmos 3.069.000 e chegamos a 5.009.000. Ou seja, nós tivemos um acréscimo na faixa de 63%, o que a gente considera um resultado muito bom. Mesmo se a gente tira aí uma inflação em torno de 6%, ainda teríamos um crescimento real bastante expressivo. Outras receitas que nós temos aqui é receita de contribuição, que são as referentes à CIP. A CIP é a contribuição sobre a energia pública, o que a gente recebe da nossa população. Ela estava estipulado 466.000, arredondando 467, e arrecadamos 560.000 reais. A gente teria como novidade aqui no nosso município, nós estamos terminando de implantar em sua totalidade o projeto MT Iluminado. Até o dia 15 do mês que vem, a gente vai estar entregando, então, toda a nossa iluminação pública já com base nas lâmpadas de LED, que, sem dúvida, a gente já, a nível da população, estamos com uma cidade muito mais iluminada, e que vai também representar no futuro um planejamento muito melhor do que a gente tinha antes.
Receita patrimonial. A receita patrimonial são saldos que a gente tem em todas as contas, entre o município e a rede bancária, que são aplicados diariamente conforme determina a legislação. Nós tínhamos uma expectativa para os 8 primeiros meses de 543 mil e chegou a 1.317.000. Lembrando que a gente, hoje inclusive é votação, né, da Selic, e que à medida que ela vai caindo, essa expressividade dessas contas que são remuneradas, ela deve baixar um pouco. Mas até aqui com um resultado bastante expressivo. Receita de serviços, que aqui no nosso município é o DAI, né, que é a água. Nós tínhamos uma expectativa de recolhimento de 400 mil e arrecadamos 436, digamos, dentro assim do esperado. Receitas correntes, que representa o que vem da União e do Estado, nós tínhamos uma expectativa de 41.292 e chegamos a 46.906. Nós podemos destacar aí alguns impostos que é repassado para o município, né? O FPM, que até o mês de junho ele estava dentro do esperado e até superando um pouco, que nos últimos 2 meses houve uma queda. E o FPM, que normalmente ou é o IPM, que às vezes é a primeira ou segunda receita nossa, que esse ano também sofreu uma queda. Mas mesmo assim, nos 8 primeiros meses ainda foi expressivo, né? O que nos leva aí a poder fazer um trabalho para a gente fechar dentro do planejado do equilíbrio fiscal. Tivemos 13,60 acima do planejado. A outra receita, normalmente, ela advém de algumas devoluções, por exemplo, de diárias, ou adiantamentos que a gente faz. Então, uma receita que ela depende muito da execução e, às vezes, da devolução. No total, então, no primeiro quadro da receita, nós temos ali, foi projetado 45.722 e arrecadamos 54.254. Ou seja, nesse primeiro quadro nós ficamos com 18,51% a mais. A nível de receita é um resultado muito bom. Depois nós temos ali dentro da própria receita, a receita de capital, que normalmente são convênios, repasses, dependendo do tipo de repasse, né, de convênio, essa coisa toda, as chamadas emendas parlamentares também, que tinham uma expectativa de 1.033 e até agora veio 154 mil. Ou seja, a governabilidade que a gente tem aí, ele está correndo atrás para ver se isso vem. Ou seja, realizamos só 15,45. Depois nós temos ali embaixo, no outro quadro, a dedução para o Fundeb, né? Tinha uma expectativa, que é o Fundo de Desenvolvimento Básico da Educação, nós tínhamos uma expectativa ali de 473 e atingiu 4.503, ou seja, 7%, quase 8% a mais do esperado. O quadro geral da receita ficou assim. Numa expectativa dos 8 primeiros meses, de 42.602, nós chegamos a 49.895, ou seja, com saldo positivo de 17,12%. Aqui nós temos um comparativo das principais receitas nossas, né? A nossa receita tributária, que é a receita própria do município, nós tínhamos em 2022, no primeiro
no mesmo período do ano passado, ou seja, até agosto, arrecadaram 2.905.000. Esse ano, 5.009.000, ou seja, 67% a mais. E só ressaltando que a receita própria do município é de 100% de competência, né, do próprio município, onde você faz os lançamentos, as cobranças e a fiscalização, tudo pelo próprio município. Quanto à parte do FPM. O FPM, normalmente, ele é o primeiro ou a segunda maior arrecadação nossa, como pode ser visto aqui no quadro. O ano passado, no mesmo período, nós chegamos a 10.525. Esse ano chegou a 10.894, ou seja, com 3,50%. Né? Hoje mesmo nós estamos recebendo da Associação Mato Grossense dos Municípios um alerta aonde está prevendo uma queda geral de receita de 5%, porém, em relação ao FPM, nós temos aqui perda em julho de 15% e em julho e em agosto 15,52%. De acordo com a própria nota da Associação dos Municípios, a explicação da Receita Federal que essa queda ela está relacionada com o que houve de aumento para a base de cálculo do imposto de renda. Isso é o que está na nota aqui e a gente está tomando conhecimento hoje. E aqui eles dão isso como um alerta, ou seja, todos os municípios deverão rever seus gastos com base nessa queda de arrecadação. É um documento que aqui está. Então, prosseguindo ali, nós tivemos o FPM, no geral, mesmo com a queda geral em torno de 5%, nos 8 primeiros meses o nosso ainda foi positivo. Só recordando que nessa queda deles aqui, eles já incluem o que? A inflação do período, coisa que eu não fiz ali. Então, provavelmente, se assim a gente fizer, nós devemos ter uma queda de 7%, em torno dos 4%, que está 100% correta a informação, né, da Associação dos Municípios Mato-Grossenses. O FETAB, que é um imposto feito pelo próprio Estado, aonde é distribuído aos municípios para arrumarem estradas, pontes e, se tiver alguma sobra, podendo arrumar até o asfalto que tem na rede municipal. Esse ano ele teve um acréscimo de 8,3, se descontar os 7 lá de inflação, nós vamos ter 1,30, né? Então, mesmo assim, ainda seria positivo. O ICMS, que o ano passado, nesse período, era a nossa maior receita, ele teve uma queda, né? Ele teve uma queda de 3,47, se somar os 7, ele vai dar uns 10% a menos. Se você pegar até uma base nesse período de 10.900.000 e pouco, nós vamos ter uma perda aí real de mais de R$1 milhão. Então essa conta a gente vai estar fazendo aqui, né, com o prefeito e toda a equipe econômica para a gente ajustar, né? O ITR, que é um imposto federal, mas que desde 2009 há convênios e o município trabalha, né, tendo o poder de estar ajudando no lançamento e na arrecadação e fiscalização também desse imposto no município. Nós temos aprimorado isso nos 8 primeiros meses, nós tivemos um saldo bastante positivo, né? O que a gente sempre chama a atenção, assim, olha, nós temos 3 impostos aqui
que eles definem, né? Ó, 10 milhões 500, 10 milhões 967 e o Fundeb, né? Que é o que vem para a educação, que os dois primeiros têm influência direta, passaria a ser a nossa terceira arrecadação, né? Se qualquer uma dessas não for bem, há necessidade de ajuste. Beleza, porque assim, o nosso ITR está excelente, mas ele é uma receita que ele tem uma representatividade em relação a uma dessas três pequenas, né? A CEFEM, que ela se apresenta como a terceira ou quarta melhor receita nossa, nós tivemos nesse período uma queda de 3,51, mas de acordo com os nossos técnicos que são preparados para isso, nós estamos com o maior contribuinte nosso com algumas parcelas atrasadas, ou seja, caso haja condições de ser recuperado, eu coloco dessa forma, porque apesar da gente ter convênio com a Receita sobre isso, mas o poder de lançamento e de fiscalização continua sendo da Agência Nacional. O nosso trabalho é mais de cobrar dessas instituições. Mas caso essa grande empresa recolha algumas parcelas, é possível ser recuperado isso aí. O que mais que a gente tem? O IOF, ou a gente chama comumente aqui de imposto sobre o ouro, que seria isso. Pela extração mineral, que hoje Livramento tem uma base de extração bem organizada, etc., além da CEFEM, que é a contribuição pela extração mineral, nós temos ainda o IOF ou o ISO, que quando uma DTVM, que são empresas autorizadas pelo Banco Central para adquirir o ouro, quando ela vende isso para o mercado financeiro, é recolhido mais 1% em cima, e que esse ano nós estamos com uma arrecadação bastante expressiva desse ISO, né? Que a gente pode ver, o ano passado foi 1.576, esse ano 2.330, um aumento ali em torno de 47%. Como nós temos todas essas informações, nós sabemos que existe um grande contribuinte que não está recolhendo a CEFEM. E ali é uma das provas disso, né? Ele pode não estar recolhendo a CEFEM, mas ele está recolhendo isso quando ele vendeu lá com a DTVM. Beleza. O Fundeb, que é o fundo, né, que mantém a educação básica no nosso município, o ano passado, no mesmo período, foi 8.508.000. Esse ano, aliás, o ano passado, tá certo, 8.508, e esse ano 8.511. Quer dizer, está dando uma diferença de 0,04. Se jogar a Q7, ela também está negativa, né? E aí você tem uma série de implicações que vem, né? RGA, você tem o fundo da educação básica, né? Que é aquele piso, que isso é uma demonstração. Olha, esse ano, na prática, nós estamos com a receita até menor. Nós temos ali recurso do Sistema Único da Saúde, que é o SUS, né? Esse ano ele está com um valor a 13% a mais, o que nos ajuda muito. Nós temos o que ali em cima seria o que a União repassa. Embaixo nós temos a do Estado, que apesar dela ser um valor não grande, mas ela também está com a contribuição de 15,21 a mais em relação ao ano passado. Assistência federal, porque a assistência social que vem do governo federal teve um acréscimo bem razoável, né? Ele passa de 177 para 226.
e o do Estado, que sai de 45 e vai para 132. Né? São valores bons, mas a gente que lida no dia a dia com despesa sabe que isso aí praticamente não cobre nada das despesas que a gente tem com a área social, mas de qualquer maneira, em relação ao passado, foi favorável. O Fundo Nacional de Educação Federal, esse ano ele está menor, né? E aí é um problema seríssimo, porque os custos com a arrecadação com educação aqui são altíssimos e ele está negativo em 20%. Transferências de convênio para o transporte escolar. É outro problema que nós temos a ser resolvido. Você está com 6,23, se descontar a inflação, ele estaria talvez ali 0 a 0. Transferência de convênio para o FETAB, para o transporte escolar que vem do FETAB, é uma parte, uma negociação aí há uns 5, 6 anos atrás, tiraram uma parte do que era aquele FETAB para as estradas para colocar no transporte. E esse ano, se você for pegar mais os 7, jogar, ia estar com uns 35% a menos. Então, são problemas a ser resolvidos. Pode passar. Agora nós vamos falar um pouco de despesa. Até agora nós só falamos de receita. A gente vê que o quadro da receita, em relação ao que foi planejado, ele tem resultados bons. Mas vamos às despesas. A despesa, então, nós vamos mais rápido ali. Como que seria? No gabinete do prefeito, nós teríamos uma possibilidade de pagamento de despesa ou investimento nos 8 primeiros meses até de 831. Foi executado ou liquidado, que esse não tem mais volta, de 747. Ou seja, ele está dentro da faixa de 90%, que é uma boa execução e nos dá também uma perspectiva, digamos assim, positiva em relação a gastos. Nós temos a Procuradoria também, que está muito próxima ali, ó, dos 278, efetivamente executou 250, que está bem próximo do que foi o gabinete do prefeito. Depois nós temos alguns itens que precisam de muito cuidado, e é isso que a gente vai estar fazendo a semana que vem. Por exemplo, gestão do saneamento. Você tem uma disponibilidade de 745 mil. Nós empenhamos 929, né? O que dá ali, ó, quase 25% a mais do planejado, e liquidamos, ou seja, esse daí não tem como voltar mais atrás, 790, o que dá acima do que foi planejado 6%. Então, precisamos começar a fazer um trabalho mais profundo em cima dessas áreas. Secretaria de Administração e Planejamento, ela tinha uma disponibilidade de 3.847, empenhou 437, até aí não é problema, porque normalmente são contratos, essas coisas todas, né? E era o que daria em torno de 19% a mais, e liquidou 3.266, o que representa 94%. Então nós temos preocupação de um lado e do outro está dentro do estabelecido. Gestão da educação também vai na mesma linha. Ela teria disponível para o período 2.514, empenhou 2.884 e utilizou 2.404, ou seja, ela está com uma performance alta de execução, mas precisamos também ter cuidado com aqueles 15% a mais. Transporte escolar, ela teve uma disponibilização nesse período de 3.859, empenhou 3.302
e executou 2.941. Nos dois casos, a gente estaria dentro do nível aceitável, né? Ali a única coisa que eu não estou batendo, mas seria isso, olha, começamos com uma dotação inicial de 3.205, passamos para 5.788. Então, daqui para frente, a gente vai ter que ter o máximo cuidado com essa execução, né? Chegamos ali na merenda escolar. Merenda escolar, ela tinha disponibilizado 368, ela empenhou o equivalente a 108, é um pouco de cuidado, mas na execução ela está dentro do esperado. Gestão do esporte e lazer, tinha 210, empenhou 283, liquidou 215, ela está com 35% de empenhado a mais do que seria o normal e pagou ali em torno de 103%, ou seja, 3% a mais do que seria permitido. Aí a luz está 100% acesa e vamos ter que estar trabalhando em cima. Gestão do Fundeb, ele tinha disponibilizado para esse período 8.519, ele lá foi empenhado 9.208, foi liquidado 8.826, houve um empenho em torno de 8% a mais e pagamento em torno de 4% a mais, luzes totalmente acesas que precisam ser trabalhadas. Ali em cima nós temos assistente social, também no mesmo caso, né, teria uma disponibilidade, mesmo já recebendo suplementação, de 1.675, empenhou 1.891, liquidou 1.638, ou seja, na questão do empenho, ela está estourada em 13% e na execução está próximo do 100%. Precisamos ter muito cuidado. Fundo de assistente social está indo na mesma direção, né? Ela está com 106%, 107%, ou seja, 7% a mais no empenho, mas na execução ela está dentro do esperado. Fundo Municipal de Saúde, ela tinha uma disponibilidade de 3.291, foi empenhado 3.893, foi executado, liquidado 3.777, ou seja, preocupação geral, porque ela está estourada nos dois itens, né? Farmácia básica. Na farmácia básica, nós temos no empenho um pouco acima, na execução está dentro do limite, mas precisa estar de olho também. Vigilância em saúde. Essa daí nos dois itens, tanto de empenho quanto de execução, está dentro de um nível aceitável. Atenção básica, né? Nós temos ali, tínhamos disponível 3.200, empenhado 4.020.000, executado 3.579, alerta geral nos dois sentidos, né? 26% a mais em um e 12% já pago a mais. Secretaria de Obras, até o momento, ela está com um empenho em torno de 100% e uma execução de 65%. Então, nesses 8 primeiros meses, até então, ela está dentro do estabelecido. A controladoria está controlando bem, né? Ela está com 96 no empenho e 95 na execução. Secretaria de Desenvolvimento Rural, nós temos ali disponibilizado os 8 primeiros meses 1.772,
empenhado 2,41 e liquidado 1,532. Ou seja, no valor empenhado é que a gente precisa ter um aprofundamento maior. Na execução, até então, está dentro do limite. Gestão das finanças, tanto no uso do orçamento como na execução, está dentro do aceitável. A Secretaria de Turismo também, dentro do aceitável. E reserva de contingência, que aí tem que ser fatores extra-climáticos para usar, não foi utilizado. Então, no geral, como que nós estamos em relação ao uso do valor empenhado, nós estamos, no geral, em torno de 7%. E em relação à execução, nós estamos com 90%. Então, é questão mesmo da gente trabalhar profundamente nesses últimos meses aí para não entrar em desequilíbrio. Ali eu vou falar somente igual falando das maiores receitas, né? Que é o FPM, o ICMS, falamos do FETAP, do Fundeb, e mais uma ou outra receita, a mesma coisa nós vamos falar aqui das nossas maiores despesas. Ali em cima nós temos contratação por tempo determinado, a gente fazendo uma conta, a gente vê que precisaríamos ali também, precisava estar em vermelho. Porque quando a gente faz uma conta mais profunda, a gente precisa tomar decisões ali em cima, porque numa conta rápida que eu fiz, a gente precisaria de mais 800 mil reais. Qual a outra conta? Vencimento e vantagem, ali é do pessoal fixo e do pessoal que tem cargo de AS. Fazendo uma conta, nós precisaríamos ainda mais ali de 350 a 400 mil. Então vamos ter que dar uma trabalhada, já que a gente está com a perspectiva de que algumas receitas básicas nossas vai cair, como já dissemos antes, né? O que mais que nós temos? Obrigações patronais, uma vai estar em função da outra, a gente vai ter que trabalhar isso. Ali nós temos material de consumo. Quando a gente olha ali, no geral, a gente teria até uma sobra, mas vamos precisar de estar chamando todos os secretários para ver se não tem algum contrato, né, ou alguma obra em andamento, mas ali principalmente que é consumo, mais combustível, peças que são, né, sempre uma... Então nós precisamos ter cuidado em se vencer. Deixa eu ver mais aqui, nós temos outro serviço de pessoa, de terceira, de pessoa jurídica também, que é outra conta bastante expressiva nossa, que num primeiro momento, olhando assim, daria para fechar. Mas vamos ter que estar pegando todos esses contratos para a gente ter uma certeza, né? Qual outra conta mais expressiva ali? Obras e instalações. Ela até então está dentro de um nível aceitável. Material permanente também está dentro de um nível aceitável. Nós temos uma conta ali, que ela é uma conta nova, que nós precisamos trabalhar com a Secretaria de Saúde. É esse rateio pela participação em consórcio, que são algumas facilidades através do consórcio do Vale do Rio Cuiabá, que hoje, por exemplo, era um problema seríssimo para a gente aqui contratar médico plantonista ou adquirir medicamentos, exames, que facilitou muito. E que a gente precisa já estar enxergando, Maurício, uma ficha lá para isso. É lógico, se eu estou gastando numa coisa nova menos do que era antes, lá em cima tem que contribuir aqui, né? Nós temos ainda ali, que chama atenção,
a questão de indenizações e restituições, que uma grande parte nossa é a verba indenizatória, ela está dentro de um valor que dá para fechar sem maiores problemas, né? E ali, no finalmente, a gente tem o aporte para a cobertura do déficit atuarial, que nós temos a prévia no município e sempre vem lá as tabelas atualizadas que a gente precisa fazer essa suplementação, mas o que está ali está dentro do planejado. Então, quando a gente olha, no geral, ele dá a entender que fecharia. O nosso problema todo é trabalhar com os particulares que estão, quando eu digo particulares, são as nossas entidades mesmo aqui, quais aquelas que estão estourando, né? E se aquelas que provavelmente não vão estourar, dá para cobrir. Então nós vamos estar aprofundando. Então aí nós temos essa parte da despesa bem detalhada. Pode passar. Aqui nós temos um resumo geral de tudo que nós falamos até agora. Nós tivemos uma receita arrecadada de 49 milhões, quer dizer, quase 50 milhões. Nós tivemos as empenhadas, que são os compromissos assumidos, de 47.425, o que nos daria, teoricamente, digamos assim, uma facilidade, né, de comportamento de orçamento de 2.469. A receita arrecadada com a despesa liquidada, que são aquelas despesas que não tem como voltar atrás, nós teríamos, teoricamente, aí um superávit de 9.883. Entre a receita arrecadada e a paga, nós teríamos, então, até aquela análise, de 11.512. Que também nos daria uma folga, né, em tudo que foi apresentado. Ali nós teríamos, então, mais uma interferência financeira, que no nosso caso aqui é o repasse constitucional que a gente faz para a Câmara, né? Então ele também é deduzido. Nós teríamos, então, um resultado financeiro preliminar ali de 9.500.000 reais. Ou seja, dentro do que determina a lei de responsabilidade fiscal até o dia 31 de agosto. Pode passar. Aí é o que nós acabamos de falar, né? É o duodécimo da Câmara, né? Aí nós temos até agosto, mas ontem nós já passamos o setembro, até aqui a gente está 100% com o repasse em dia. É outro item da lei de responsabilidade fiscal. Outro item que entra na lei de responsabilidade fiscal é que nós precisamos passar no mínimo 15% para a saúde de todos os impostos que são arrecadados, né? Então, nesse caso aí, também nós atingimos a meta, né? Ou aquilo que é estipulado, passamos o equivalente a 17%, com 544 mil a mais para a saúde nesses 8 primeiros meses do que o estipulado. Então nós temos uma sobra, digamos assim, para a gente estar trabalhando com a saúde até o final do ano, nesses 4 próximos meses. Pode passar. Na educação, os 25% dos impostos, né? No resultado apurado, nós passamos 160 mil a mais, o que dá os 25,54. Passou o controle e o restante do ano a gente já vai trabalhando para que esse objetivo
continua sendo alcançado, né? Nós só teríamos, em relação à arrecadação, esse ano a receita da contribuição financeira, que é a CEFEM, ela está mantendo uma parte do transporte de alunos, né, do nosso município com a CEFEM. Nós temos um convênio com a instituição que nos dá pareceres sobre isso, mas que se a CEFEM fosse computada aqui, mas legalmente não é, porque ela não é uma receita, ela não é um imposto, ela é uma contribuição, nós mudaríamos totalmente essa figura aqui. Tá? Então é algo que depois a gente vai fazer uma nota explicativa sobre isso. Mas está dentro do objetivo até aqui, beleza, alcançado. Aquilo ali é uma demonstração do Fundeb, né? O Fundeb hoje ele tem, a princípio, que você pode pagar de despesas com salários em cargo trabalhista até 70% da arrecadação. Aquela arrecadação lá atrás está com 8 milhões e 500, por aí assim, né? E despesa de custeio, uma reforma, comprar carteira, etc., com o restante dos 30%. Então, nós estamos aí com 82,30% no pagamento de salários e com 14,88% no custeio. É lógico que no final do ano tem que bater os 100%, mas está bem controlado, nós temos todo esse controle aqui, né, da equipe nossa aí, na área contábil e financeira. Pode passar. Despesa com o pessoal. Eu acredito que esse exercício, dentro da lei de responsabilidade fiscal, a gente deve conseguir nota máxima novamente, né? Essa nota máxima só é dada ao município que tem despesa com o pessoal de 40% para baixo. Nós estamos com 40,30%, mas como nós vamos ter que fazer alguns ajustes nas despesas de folha, eu acredito que vamos tirar nota máxima, tá? Cumprido também essa lei aí dos 54, que seria o máximo, né? Nós estamos atendendo o alerta, o prudencial e o máximo. Beleza. Então, nessa etapa nossa de hoje, nós tivemos apresentando, né, como está a nossa situação. Mesmo com a queda de receita, a situação do município de Livramento, ela ainda é boa. É lógico que precisa de ajuste, igual nós demonstramos aí o tempo todo. Mas uma vez feitos esses ajustes, já recomendados pela Associação Mato Grossense, por distrito, eu acredito que não vamos ter maior dificuldade para o fechamento. Falamos, no geral, também sobre a nossa LDO e LOA, né, que ela está dentro daquilo que a lei determina. E, finalmente, agora nós vamos passar para o nosso procurador, que tem uma mensagem aqui para nós, e ele vai estar transmitindo. Uma vez ele transmitindo, eu agradeço a todos nos ter suportado até agora, né? E também a gente está fazendo essa prestação de contas, que é uma exigência da nossa legislação. Obrigado da minha parte. Bom dia a todos. Meu nome é Vladimir Brandão, sou procurador-geral do município. Eu compareço aqui nessa audiência pública para cumprir um requisito de processo legislativo de lei complementar que vai alterar um item do plano diretor municipal, tá? Que é a lei complementar 55/2020. E um itemzinho desse plano, em função de algumas situações que vão ser explicadas aqui, nós estamos propondo uma alteração. No caso aqui, é o projeto de lei complementar 70, tá, de 2023, que ele altera a lei complementar 55/2020,
estabelecendo novas metragens mínimas para parcelamento do solo nos polos geradores de energia limpa e de altas providências. Primeiro eu vou explicar para vocês sobre parcelamento de solo. Nós temos parcelamento de solo urbano, né? Hoje a metragem mínima pelo nosso plano diretor é 180 metros, que é o que está sendo aplicado inclusive nas cidades vizinhas, né? Hoje os imóveis, as construções são menores do que antigamente, né? E existem também áreas de urbanização específica que não são só dentro da área urbana. Então, a nossa lei, o plano diretor, ela cria aqui algumas áreas de urbanização específica. Nós temos aqui a área de urbanização de polos agroindustriais, onde ela pode disciplinar outras metragens, diferentes de parcelamento de solo urbano, né? A área de urbanização de conurbação metropolitana, que no nosso caso é essa junção que vai ter no futuro próximo com Várzea Grande. A área de urbanização e recuperação socioambiental do aterro controlado em entorno. Aí nós temos a área de urbanização de chácaras de recreio, que é uma outra situação que existe no nosso município, né? São aqueles loteamentos que são feitos fora do perímetro urbano, mas que tem uma característica de chácara, né? Mas ela permite um parcelamento menor que o módulo rural, que aqui no Mato Grosso são 2 hectares. Então, para você poder ter um parcelamento inferior a 2 hectares na zona rural, tem que ter essa lei autorizando nessa específica região esse tipo de parcelamento. Para um desses aqui que eu estou dizendo, no caso de chácara de recreio, hoje ainda é 1.500 metros quadrados. A área de urbanização de polos geradores de energia limpa, que é o que nos interessa. E por fim, a área de urbanização específica das áreas indicadas na Lei 925/2020. O que nos interessa é de polos geradores de energia limpa. A tecnologia vai evoluindo, né? E hoje em dia, geração, principalmente aqui no Mato Grosso, principalmente de energia solar, né? Já é uma realidade, isso já tem inúmeros empreendimentos, inclusive residencial. Você pode ter uma usina geradora de energia dentro da sua residência. O pessoal geralmente utiliza telhados, ou você pode ser um investidor e criar uma usina de geração de energia elétrica, né? E para isso você vai precisar se você for investir em larga escala, você vai precisar de um espaço maior. Geralmente esse espaço maior na zona rural, ele é mais barato, ele é mais convidativo economicamente, né? E aqui em Livramento mesmo nós já temos vários empreendimentos, alguns já instalados, outros em instalação. E quando o plano diretor foi lançado, nós colocamos como o parcelamento mínimo para essas áreas 5.000 metros. É muita área para, se você for gerar hoje, com a tecnologia de hoje, energia em uma área de 5.000 metros, você consegue tocar indústria. Você não tem nem demanda para isso, entendeu? Posteriormente nós fizemos uma adequação, seguindo o que Cuiabá estava fazendo, que era 1.500 metros quadrados, tá? Você tem, por exemplo, um terreno lá de 10 hectares, você pode dividir ele em células de 1.500 metros quadrados, cada uma ser uma unidade consumidora para você poder negociar, né? E posteriormente fomos procurados pelo pessoal da área, dizendo que hoje a tecnologia ela chegou, avançou tanto, que essa área de 1.500 metros quadrados, com a tecnologia de hoje, com os microinversores, com as placas hoje, que são mais modernas, é muita área para o investimento. Você vai ter muita área empatada para gerar uma quantidade de energia que você não pode gerar muito numa unidade só, porque você tem que ter um cliente específico, né? Então, seguindo até Várzea Grande, que é o município vizinho aqui, nós resolvemos diminuir esse parcelamento para 600 metros quadrados, tá? Que é
uma área hoje compatível pela tecnologia que tem disponível para gerar uma grande quantidade de energia e fornecer para hotéis, para hospitais, para diversos restaurantes, para diversos possíveis clientes, né? Então, a finalidade desse projeto de lei é simplesmente alterar o parágrafo único do artigo 41 da Lei Complementar 55, que trata da geração de energia nos polos geradores de energia limpa, para reduzir hoje de 1.500 para 600 metros quadrados. Com relação ao coeficiente de aproveitamento, nós mantemos o 0,8, quer dizer, você pode usar até, vou traduzir aqui, até 80% da área do terreno para instalação de placas. Por que um aproveitamento tão grande? Porque esse empreendimento ele é de baixíssimo impacto. Na verdade, ele tira a compressão em cima de área de barragens para geração de energia hidráulica, tá? A gente sabe que o Brasil, a matriz nossa, que é uma matriz considerada limpa, é geração de energia hidrelétrica, né? Só que as barragens geram imenso impacto, né? Elas vão inundar áreas aí imensas, aí vai ter impacto sobre a fauna, sobre a flora, às vezes até sobre o clima, o microclima do local. E já com a geração de energia solar, você vai criar uma outra disponibilidade que não tem esse impacto. E qual que é o impacto maior em cima da instalação, quando você vai fazer um empreendimento imobiliário? Você tirar a permeabilidade do solo. Na zona urbana, você não pode construir no terreno todo, tá? Porque você tem que deixar uma área de permeabilidade. A legislação estipula isso. Esse tipo de empreendimento você tem praticamente 100% de impermeabilidade, porque eles vão ficar fixados, ela vai ficar suspensa em cima de estrutura metálica, né? O solo fica limpo, às vezes até a vegetação natural, nós temos muito campo aqui, né? Tem aquele capim carona, ele nem o capim não vai ser impactado. Então, por isso, esse aproveitamento de 0,8, quer dizer, a cada 100 metros você pode usar 80 metros para instalação de placa, né? Então, é só essa situação aqui que a gente está modificando em função unicamente do avanço tecnológico, né? E de tornar mais atrativo economicamente para os investidores, né? Não é concebível a pessoa ter que disponibilizar, por exemplo, 1.500 metros quadrados, sendo que 1.000 metros quadrados vai ficar parado, né? Totalmente sem uso, para usar uma área de 500 metros quadrados para geração, para instalação das placas, né? Então, nós achamos conveniente, achamos ecologicamente adequado, né, fazer essa alteração para possibilitar que o município nosso, que tem uma vocação tremenda para esse tipo de investimento, dado aqui as terras baratas, cerrado, né, quer dizer, não é área de floresta, e também o grau de insolação aqui no Mato Grosso, né? Então nós temos essa possibilidade de ter esse empreendimento florescendo no nosso município, e nós queremos adequar o município para esse tipo de empreendedor. É isso, eu coloco aqui a exposição, né? Esse projeto vai estar na Câmara, não vai ser votado nos próximos dias. Qualquer cidadão que quiser questionar, nós estamos à disposição, tá, para esclarecer com dados técnicos, demonstrando que os municípios vizinhos também já adotaram essa alternativa. Eu entendo que é uma coisa benéfica, que ele facilita, né, o empreendimento, que na verdade ele protege o meio ambiente. Você vai estar dando uma utilização para a terra, sem esse problema da permeabilidade, né, e vai estar gerando energia, tirando essa compressão, essa necessidade de fazer mais alagamentos para conseguir mais energia hidrelétrica, ou pior ainda, gastar combustível fóssil, né, para gerar energia, que aí está sendo combatida, que nós temos aí metas de diminuição de
de emissão de gás carbônico, né, na atmosfera. Isso aí é uma discussão mundial e nós temos que também estar engajados nessa situação. No mais, eu só agradeço a oportunidade, né, é uma satisfação trabalhar para a população nacional de Livramento. Estamos à disposição, como eu disse, qualquer questionamento com relação ao projeto de lei, que vai estar à disposição na Câmara para questionamentos. Muito obrigado, bom dia a todos.